Ok, a primeira chave para você, e na minha opinião uma das mais importantes, você precisa definir qual é o impacto que você quer promover na vida das pessoas. Qual o impacto que você quer promover na sua organização, qual o impacto que você quer promover como pai, como mãe, como colaborador de uma empresa, como líder de uma empresa, como empreendedor. Qual o impacto que você quer promover na entidade religiosa que você vai, se você frequenta um grupo religioso, que impacto você quer promover ali, que impacto que você quer promover na vida das pessoas, isso é muito importante. Como é que você pode fazer isso? Você pega uma folha de papel, anota uma área da sua vida ali, como a sua área como pai, a sua área como mãe, uma área definida da sua vida, que é uma área importante para você. Pega a área que realmente é mais importante hoje, que você quer dar mais foco, energia e atenção. Anota o nome dessa área ali. Vou pegar, por exemplo, a área profissional. Anota ali o seu cargo hoje, gerente de vendas, gerente de produção, vendedor, qual for o seu cargo. E anota embaixo o impacto que você quer promover em relação a essa área da sua vida. Anota ali um pouco de como você quer ser lembrado, como é que você quer que as pessoas lembrem de você. Esse é o impacto. Porque muitas vezes a gente vive sem saber exatamente o impacto que a gente quer deixar para as pessoas, sem saber exatamente qual é o legado que a gente vai deixar para as pessoas, qual é a semente que você está plantando que as pessoas vão lembrar de você por muito, muito tempo. Quando as pessoas não têm claramente isso dentro de si, não tem esse fogo aqui dentro, como o Stephen Covey diz bastante sobre isso, não tem esse fogo aqui dentro, eles simplesmente esmorecem. Simplesmente deixam de fazer o que é realmente mais importante, simplesmente falam, mas eu nem queria fazer tanto isso. É porque para essas pessoas não está claro qual é o impacto que elas querem causar na vida das outras pessoas. E por isso, muitas vezes, por não saber qual é o tamanho do impacto, o tamanho da responsabilidade que elas têm, elas acabam fazendo o que é mais fácil e não o que tem que ser feito. Então a primeira coisa que você precisa aqui, a primeira chave é, pega uma folha de papel, anota um papel que você tem na sua vida hoje, como por exemplo um papel profissional, anota o cargo que você tem e qual o impacto que você quer ter em relação a esse papel na sua vida. Isso é muito importante. Um próximo passo é você ler isso para algumas pessoas importantes dentro do seu universo de trabalho, do seu universo pessoal. Fixa isso em um local visível, no seu espelho, atrás da sua porta, na geladeira, para que você possa ver isso todo dia e lembre, é para esse caminho que eu tenho que ir, esse é o meu norte. Não é mais ficar na frente da televisão vendo programas no final de semana, não é mais sair com os meus amigos, fazer aquelas mesmas coisas que a gente sempre faz que não vão de repente agregar nada. Vamos mudar um pouquinho os programas com os amigos, é de repente rever como você está trabalhando, se você entra numa reunião, entra mudo e sai calado, perceber se você está na empresa e está lendo o que tem de melhor sobre o que você faz na sua empresa para atingir um novo patamar. Essa é a essência, você definir qual é o propósito primeiro em relação a essa área da sua vida. Essa é a primeira chave para você. Para um pouquinho e faz essa atividade agora. Dá uma pausa no vídeo, faz essa atividade agora. Ok, segunda chave para você, e essa é uma das que eu mais gosto. Abrir tempo livre. Depois que você define realmente qual é o impacto que você quer promover na vida das pessoas, você precisa abrir tempo livre. Abrir tempo livre tem inúmeras ferramentas para poder fazer isso. Eu vou te passar 3 chaves aqui agora, micro chaves ali dentro dessa chave significante dizendo abrir tempo livre. Então, essas outras ferramentas que eu vou te passar aqui são 3, anota elas agora no seu papel, no seu bloco de notas. A primeira delas é você perceber que você precisa criar uma lista de coisas que você vai deletar da sua vida. Quais são as coisas que você vai deletar da sua vida? Então, o primeiro bloco de anotações é deletar. O segundo bloco de anotações é terceirizar. Quais são as coisas que você vai terceirizar? E o terceiro bloco de notas aí que eu queria que você verificasse é delegar. Então a primeira coisa é você fazer uma lista exatamente agora de coisas que você pretende não mais fazer. Porque você nem sabe exatamente por que você faz. Ou se você sabe, de repente é porque é gostosinho, porque tem um prêmio oculto ali ligado a um condicionamento mental que você tem, que você ganha alguma coisa, mas é tudo uma fuga. É uma grande mentira que você conta pra você. São coisas que você diz, não, isso aqui é importante, isso aqui vai me dar resultado, e você sabe que isso não é importante pra você. No fundo você sabe e ainda continua fazendo. Cria uma lista de coisas que você vai simplesmente deletar da sua vida. Você pode criar até um sistema de rampa, onde eu vou reduzindo dramaticamente as vezes que eu faço isso, e aí depois eu realmente extingo isso da minha vida. Começa a perceber, eu posso fazer uma lista então de alimentos que eu pretendo parar de comer, porque alimentos ruins atrapalham a sua produtividade, porque atrapalham o fluxo de energia. Eu posso reduzir a quantidade de tempos que eu passo em algum website, em alguma rede social. Posso reduzir as vezes que eu atendo alguém em urgência e por isso eu deixo de focar nas minhas coisas e fico focando nas coisas dos outros. Crie uma lista agora de coisas que você vai simplesmente deletar da sua vida. Pode ser em rampa, diminuindo, ou simplesmente deletar da sua vida. Nesse outro bloco de notas aí, também dentro dessa chave abrir tempo livre, terceirizar. São coisas que você pode
parar e passar isso para alguém, só que treinando essa pessoa de tal forma que você nunca mais precisa se envolver com isso. Nunca mais precisa se envolver com isso. Pega dentro da sua rotina de trabalho, lista as coisas que mais te tomam tempo. Para e treina alguém para poder fazer aquilo. Treina alguém para poder fazer aquilo. Coisas que você realmente não vai mais fazer. Em casa, pega alguma coisa que te toma tempo e treina alguém da sua casa para poder fazer isso, para que essas pessoas assumam isso e você nunca mais tenha que fazer. Só que tem uma grande armadilha aqui. Pode ser o seu ego. Achar que as pessoas não vão fazer tão bem quanto você faria. Toma cuidado com isso. É bom você passar isso para as pessoas, de repente eles vão errar, esteja tranquilo em relação a isso, porque é um processo de aprendizagem. Errando, volta, puxa para você, faz um treinamento de novo e passa para as pessoas. Seja persistente nisso. Essa técnica já abriu na minha vida mais de 700 horas todos os anos. Todos os anos. Todos os anos. Eu queria que você ficasse bem atento com isso. Parar para pegar algumas coisas que você faz ainda e terceirizar isso para algumas pessoas. A última chave é delegar. Delegar é quando você pega uma atividade e passa para alguém, mas você continua sendo responsável por isso. Quando eu passo uma atividade para alguém, eu preciso fazer duas perguntas. Uma para mim. Eu estou passando alguma coisa para o João, passando alguma coisa para a Ana, passando alguma coisa para o Marcelo. Eu vou passar alguma coisa para ele. A primeira coisa que eu preciso perguntar para mim: ele sabe fazer isso? Ele tem capacidade, competência técnica e comportamental para fazer isso? Se ele não tiver, eu preciso passar para outra pessoa, ou preciso treiná-lo. Mas eu preciso perguntar para mim primeiro: ele sabe fazer? A segunda pergunta é para ele. Ô Marcelo, você sabe fazer? Eu sei fazer e tal. Você crivou, internamente você perguntou para você, crivou com ele, teve esse retorno e fala: tá, quando você me entrega? Duas coisas muito importantes. Pergunta primeiro para você se ele sabe fazer isso, e a segunda grande coisa é quando ele te entrega. E você pode anotar na sua agenda, no seu tablet, no seu bloco de notas, na frente dele quando ele vai te entregar isso. Tá? Essa é a segunda chave, abrir tempo livre. Chegamos à nossa terceira chave, definir metas. Definir metas, isso é algo muito, muito importante. Definir metas para a sua vida. Definir o que você realmente quer e não o que você não quer. E definir metas a gente pode usar inúmeros sistemas. Dentro dos workshops que a gente usa vários mecanismos, mas eu vou te dar algumas dicas para que você possa colocar alguma coisa em prática agora já. Estamos chegando aqui num determinado momento do ano e algum tempo do ano já passou e você deve estar se perguntando: e aí, o que eu fiz com o meu ano? Será que eu estou atingindo minhas metas ou não? Eu estou trabalhando realmente sem foco dentro da minha vida pessoal, profissional, dentro das áreas da minha vida. Define o que você quer para as áreas da sua vida. Junte as pessoas que te cercam e definam quais vão ser os pontos no futuro que vocês vão atingir em relação ao que vocês querem comprar, o que vocês querem fazer. Então é muito interessante que você crie metas para a sua vida ligadas a duas grandes áreas. Metas de ter melhor, que é comprar alguma coisa, e metas de ser melhor, que é fazer coisas por você ou pelos outros. Então, por exemplo, eu coloco ali uma meta que eu vou passar mais tempo com meu filho, 1 hora por dia com meu filho. Isso não é uma meta de ter melhor, é uma meta de ser melhor. Eu coloco ali que eu vou comprar um notebook novo, um iPhone, um Samsung, enfim, algum tipo de equipamento. Isso é uma meta de ter melhor. Defina as metas que são importantes para você. Isso te dá um senso de realização interessante, porque é como se você estivesse sempre correndo, chegando numa nova marcação numa corrida, quebrando aquela fita, né, rompendo aquela fita que tem no final de uma maratona. A percepção de que você está em evolução constante. O que motiva o ser humano é realmente evolução. Para agora, pega, se você é casado, se você está namorando, se você tem a sua mãe próxima a você, alguma pessoa, junta para essa pessoa e te ajuda ali a criar essas metas que são importantes para você para este ano. Para este ano. Não pensa no ano que vem, não pensa no próximo semestre, é para agora. O que você vai realizar nos próximos meses da sua vida? Defina quais são pelo menos as 5 coisas que são mais importantes para você agora. Metas ligadas a ser melhor e ter melhor. Metas ligadas à saúde, peso. Metas ligadas à leitura. Metas ligadas à liderança, quantos feedbacks você vai dar por semana para sua equipe. Metas ligadas a uma viagem, para onde vai, quanto vai gastar, como vai ser isso. Envolva pessoas próximas na criação desse desenho, na criação dessa meta. Eles vão gostar de te ajudar e aumenta o seu nível de comprometimento quando você envolve outras pessoas. Defina suas metas. Chegamos à nossa quarta chave. Use a lei de Pareto. Pareto foi um italiano que brilhantemente observou algumas coisas acontecendo ao seu redor, um bom tempo atrás na Itália, e ele descobriu alguns padrões de recorrência. Pareto ele tinha uma tomateira, né, um grupo de pés de tomate ali no fundo da casa dele, e ele cuidava dessas tomateiras. E ele percebeu o seguinte, que dessas tomateiras que ele tinha, quando ele fazia essa pequena colheita, ele gostava de cultivar os próprios tomates, ele percebeu o seguinte, que as tomateiras tinham um nível de produtividade muito diferente. Eles tinham algumas árvores que produziam muito e outras produziam pouco, só que dava um trabalho louco cuidar de todas elas. E ele começou a pensar, poxa,
Por que eu não foco nas que são mais produtivas? Por que eu não foco nas que vão me dar mais resultado? Presta atenção nisso, nas que vão me dar mais resultado. E o que ele analisou? Ele fez algumas contas, verificou como é que era a produtividade delas e achou um padrão de recorrência, que era o seguinte: 20% das tomateiras, vamos pegar aqui 100 tomateiras, né? Pés de tomate, 20% dessas tomateiras, que dariam 20 pezinhos de tomate ali, eram responsáveis por produzir 80% dos tomates colhidos. Então ele pensou, poxa, por que não focar nessas tomateiras? Por que não pegar sementes dessas tomateiras e plantar outras? Por que não deixar de repente as outras tomateiras para lá, deixar que elas morram até e focar somente nessas? Nessas que realmente são mais produtivas. E o que a gente tira disso para a nossa vida? Tem atividades que você pode começar a fazer e focar, que são atividades que vão funcionar na lei de Pareto. São atividades que de repente não te ocupam tanto tempo, mas te promovem um grande impacto a curto, médio e longo prazo. Quais são essas atividades? Quais são essas atividades? Quais são os clientes da sua carteira que você pode focar, que realmente vão te dar um retorno maior? Quais são as atividades ligadas ao seu empenho na empresa, que se você focar vai te dar um desempenho maior? E fugir das armadilhas comportamentais, das armadilhas ligadas a ego, armadilhas ligadas a agradar pessoas, que muitas vezes você faz isso para ser benquisto na empresa, só que aí você é o queridinho, você é o bonzinho, mas você não cresce. Atua com Pareto. Pareto, aplicado, por exemplo, em banco, eles têm ali a agência Prime, a agência Premier, a agência Van Gogh, o nome que eles dão ali para aquela agência. Eles fazem o quê? Eles pegam os clientes, que são poucos clientes, 20% dos clientes, mas que geram 80% do faturamento e cuidam melhor dele. Por que é isso? Isso é foco. Quais são as atividades que você precisa focar agora, que vão te gerar um maior resultado lá na frente? Quais são essas atividades? Utilizar Pareto para várias áreas da sua vida. Será que você precisa passar muito tempo com seu filho ou passar um tempo curto, mas de qualidade com seu filho? Será que você precisa fazer atividade física durante 3 horas na academia, como eu vejo pessoas passam um tempão na academia, ou pegar e fazer uma atividade condensada, concentrada, num curto espaço de tempo? Isso é Pareto. Quais são as atividades que vão te gerar maior resultado? Pensa nisso, faz uma lista das atividades que você percebe que, se você fizer, vai te gerar um resultado muito acima da média. Aplica o Pareto. Chegamos na nossa quinta chave: crie alavancas. Absolutamente tudo que você faz, eu e qualquer ser humano, é motivado e movido por duas grandes forças: dor e prazer. Tudo que você faz é para ter prazer ou evitar a dor. Isso é um fato. Muitas vezes a gente pode se motivar pelo prazer, saber que se eu fizer algo eu vou ter alguma coisa e isso me motivar. Se eu fizer atividade física eu vou ter o corpo que eu sempre gostei, se eu ler mais livros eu vou ter um conhecimento que eu nunca tive, se eu passar mais tempo com tal pessoa eu vou ter um relacionamento que eu nunca tive. E a gente sabe que muitas vezes essa é a relação de causa e efeito, mas por que mesmo assim não fazemos? Porque o prazer de ter esse resultado não é tão grande quanto o prazer de não fazê-lo. Então, se a motivação do prazer não te mover, você precisa arrumar uma outra alavanca. Se o prazer não te move, você precisa arrumar outra alavanca, você já está pensando que realmente é alavanca de dor. E o que isso quer dizer? Quando você criar uma meta, que quiser implementar uma nova rotina na sua vida, quiser implementar um novo nível de disciplina na sua vida, você pode criar uma alavanca de dor. Que seria o quê? Uma meta de peso. Uma meta de peso. Perder peso é importante, fazer leitura é importante, ler páginas de livros de liderança, produtividade, vendas é importante para você. Ok, define a meta e envolve um guardião. Esse guardião é algum amigo, alguma pessoa que vai te cobrar, mas não vai arrumar um guardião Smurf, né? O Smurf é aquele lá, não vai te cobrar, ele vai ficar ali só te massageando ali e não vai querer te cobrar. Arruma um guardião Capitão Nascimento, alguém que vai realmente te cobrar. Esse guardião, ele tem que estar envolvido nessa meta. Você cria uma meta relacionada à sua vida, envolve essa pessoa comunicando ela, que você vai atingir esse patamar em tanto tempo, vai atingir esse número, e você amarra, faz um alinhamento com essa pessoa ali em relação a um prêmio para vocês dois, de novo uma alavanca de motivação, ou uma punição. Essa punição pode ser, por exemplo, para mulheres. Você pega a sua amiga, faz uma aposta em relação a peso, né? Cria uma meta, você está fazendo as atividades para poder chegar nisso e faz uma grande aposta com ela, que é o seguinte: olha, se eu não atingir esse peso até essa data, você vai pegar os meus 5 pares de sapato preferidos e vai fazer uma doação para quem você quiser. Né? Ou o homem vai lá e pega o cheque com o melhor amigo dele ali, dá um cheque de um valor que você vai sentir falta disso. Não vai fazer um cheque de 50 reais, o valor que você vai sentir falta realmente, que está no seu limite ali. E se você não atingir aquela meta de peso, aquela meta de leitura, aquela meta, ele vai criar um sistema para auditar, ele deposita o cheque. Então é um motivo baseado em dor que te leva a fazer um processo de reflexão e ação profunda e ação massiva em relação ao que você quer. Alavancas. O ser humano é motivado por dor e prazer. O que realmente te motiva? Entenda isso e aplique isso nessa ferramenta que a gente está passando para vocês, tudo bem?